nós temos comunicações de neurônio para neurônio, que pode vir de várias formas, de 1 para 1, 1000 para 1000, 10.000 para 1.000, enfim. E essas comunicações, elas tanto são excitatórias quanto inibitórias. Mas vocês sabem que não é o neurônio que determina. O que determina é o neurotransmissor, que ele libera, e se vai abrir canal de sódio, se vai abrir canal de potássio. Então, alguns neurônios vão chegar em um outro neurônio e vão despolarizar. Como alguns outros podem chegar e inibir a sua despolarização. E aí é o que surge, né? Os PEPs e os PIPs. Eu também não tinha entendido essa parte também, não. Os PEPs são potenciais excitatórios. Os PIPs inibitórios. Se eles excitam, eles abrem canais de sódio. Se eles inibem, provavelmente eles abrem canal de potássio, como também tem de cloreto. A gente não vai saber isso, tá? Então, esses aqui vão aumentar as cargas positivas do interior da célula. Esses aqui vão fazer com que a célula fique mais negativa internamente. Volte ao repouso. Esse despolariza, esse repolariza. O PIPs é o repouso, é para voltar ao repouso. Inibição, pensa em inibição. Inibição é repouso. Pronto. Sempre deixa no repouso. Esse processo de aferição que chega no neurônio, se vai ser a somação de PEPs ou PIPs, se chama somação. E essa somação pode ser temporal ou espacial. A somação temporal é quando as respostas chegam em tempos mais próximos, né? E elas se somam na constante do tempo. A somação espacial é quando essas respostas chegam no mesmo lugar, né? Fazendo com que essa resposta também seja potencializada. Tá? Então ela se soma no espaço ou se soma no tempo. Uma vez que essas descargas elétricas aqui se somem, vamos supor que os PEPs conseguiram estimular um potencial de ação desse neurônio. O cone de inserção... Calma aí, só um minutinho. Que é exatamente daí, né? Só vai gerar para chegar no cone de inserção se for uma somação. Se for só como se fosse uma conexãozinha de inibitório, então uma de excitatório, ele não gera o potencial de ação, só a resposta local. Porque vai ficar assim, ó, vai ficar um negocinho assim. Por exemplo, o neurônio ele tem um potencial de membrana, ele está em repouso com 70 milivolts. Então lá vem, ó, um bocado de PEPs, PEPs e vai ficar aqui. Quando os PEPs ganhar, é quando ele atingir o linear. Tá? Então vai ficar sempre essa corrente. Quando essa resposta precisar ser propagada, provavelmente os PEPs vão ganhar. E aí, legal. Quando essa resposta de despolarização não atinge o linear, o que é o linear, galera? A lei do tudo ou nada, sei que é isso. O limite para poder, a partir daí, gerar o potencial de ação. É um limite, é um limiar, onde uma vez que ele alcança esse limiar, essa despolarização, vai ser gerado um influxo tão grande de sódio que essa resposta não vai ser perdida, ou seja, vai ser deflagrado um potencial de ação. Vai ser local. Então, quando ele não é atingido, a despolarização, ela não é um potencial de ação, ela vai ser uma resposta local. Resposta local. Toda despolarização é um potencial de ação? Não. Para isso, ela tem que atingir o linear. Uma vez que ela atinja, São sempre esses valores do... Não, a gente coloca simbólico, depende da célula. Que às vezes vai ser menos 70 ou menos 90. Menos 70, neurônio, mais 90, menos 90, músculo, coração, menos 90, depende da célula. E sobre a definição, começa daí. Não... O potencial de ação é quando há o influxo de sódio na célula. Esse influxo é chamado de despolarização, e essa despolarização, uma vez que atinge o limiar de excitação, irá ser deflagrado um potencial de ação. Tá? Que ele é do tipo tudo nada. Por que ele é do tipo tudo nada? Porque ou ele atinge o limiar de excitação ou não atinge. E uma vez que ele atinge, ele gera potencial de ação. Não existe um quase potencial de ação, um meio potencial de ação. Potencial de ação. E ele se dá por influxo
de sódio. Aí, como vocês aprenderam, quando o sódio entra demais na célula, deixa as cargas positivas. E agora, deixando fora o negativo. O potássio, que sempre vai ser mais concentrado dentro e menos concentrado fora, agora ele tem um motivo para sair da célula. Porque dentro ele é mais concentrado do que fora e ele sempre vai ser um cátion, sendo que agora dentro da célula, por culpa do sódio, é negativo. Então eu tenho um gradiente eletroquímico favorável à saída do potássio, ou seja, o efluxo de potássio. Quando o potássio sai, quem que ele leva junto? Cargas positivas. Cargas positivas. Então, o que era positivo tende a voltar a ser negativo. Isso se chama repolarização. E ela acontece por efluxo. Então, no caso, depois que falou que atingiu o potencial de ação, aí para justificar o efluxo, pode falar que é por conta do aumento do influxo de sódio? Não, porque, só falar aqui, quando o sódio entra e promove o potencial de ação, houve uma inversão de polaridade. E isso fez com que agora criasse um gradiente eletroquímico favorável agora à saída do potássio. Por difusão também, né, velho? Oi? Por difusão, né? Do maior para o menor também, né? Do mais concentrado para o menos concentrado. Mas aí não é só gradiente, cara. Você tem que lembrar da parte elétrica. É o principal, né? Porque o sódio e o potássio sempre vai estar nas suas concentrações. O que vai diferenciar realmente é só a parte elétrica. É eletroquímica, exato. E aí a repolarização se dá por efluxo de potássio. Mas a célula ela passa por um período que esse período é chamado de hiperpolarização, que é transitório. Porque novamente ela chega no equilíbrio que ele é mantido pela bomba Sódio e potássio. sódio, potássio, ATPase. Ela ajuda com que a célula fique no seu estado de equilíbrio. Por que ela ajuda? Porque a bomba de sódio, potássio, ATPase, só por ela ser uma ATPase, é só vocês lembrarem, ela vai contra o gradiente. Quem é o gradiente aqui? Potássio é mais concentrado dentro, então eu gasto energia jogando ele para dentro. Sódio é mais concentrado fora, então eu gasto mais energia jogando o sódio para fora. 2 de sódio e... Não, Não, 3 de sódio e 2 de potássio. Por isso que dentro Vai estar negativo dentro. Por isso que é ela que garante o equilíbrio. Eu Porque confundi. sempre ela vai Meu, deixar a sabia. célula mais negativa. Aí, para finalizar o potencial de ação, nós vamos ter os períodos refratário absoluto e o período refratário relativo. Sim. Onde, galera, no absoluto, eu não consigo gerar um potencial de ação. Aqui, a célula é capaz de gerar um potencial de ação. Sendo que eu preciso, claro, de um estímulo mais forte do que o inicial, porque a célula não chegou até o repouso. Aí sim, é o fim. esses períodos refratários estão na repolarização. Eles são indicativos da repolarização. Então, vai ter um período quando a célula está repolarizando, que eu preciso que ela chegue até um valor menos positivo para que eu possa gerar um potencial de ação sem chegar ao repouso. Esse é o relativo. Quando ela está repolarizando e eu não consigo, é porque ela ainda está no absoluto. Por quê? Porque tem comportas de inativação dos canais de sódio, que eu não entrei em questão e não vou entrar também, porque é mais complexo. Porque os canais de sódio têm duas comportas. É como se fosse aquelas guaritas de prédio, onde tem tipo uma jaula, tem duas portas. Então, Você entra, depois entra de novo. tem mais ou menos isso. Aí eu tenho uma porta normal, que funciona por gradiente, e a de dentro ela é de ativação e inativação. E essa de dentro depende de tempo. Ela se abre e fecha determinado período. Por mais que eu abra essa, aquela está fechada. Mas aí no caso de explicação. Não, não falo sobre isso não. Quero que vocês falem sobre isso. Essa parte de crise eu nem. No relativo é só você falar que no absoluto. Não, mas eu entro depois que eu falar do repouso e digo que durante o período de repolarização existem os períodos refratários, podendo ser absoluto ou relativo. O absoluto não adianta que não vai ter mais potencial de ação, enquanto que o relativo terá potencial de ação se o estímulo for maior que o que fez o potencial de ação. Perfeito. E por fim, pessoal,
aqui tem as sinapses. Esse aí é um problema mesmo de sempre. Nós temos dois tipos de sinapses. Química e elétrica. A mais comum é a química. Na sinapse química, quem é que provoca a sinapse química? Neurotransmissores. Quem promove a elétrica? Canais funcionais. Os ganglions. A sinapse química, por ela ser química, ela participa, ela é indicativa da junção neuromuscular. Ela é lenta ou ela é rápida? Lenta. Ela é lenta. Não tem contato. E é Em comparação à elétrica, que é rápida, Rápida. porque o que acontece em uma célula acontece em todas, porque elas são interligadas, quimicamente e mecanicamente. Esses canais funcionais têm outro nome, né? Gap junctions. Elétrica só neurônio? Não. Oi? Elétrica só neurônio. Não, células normais, células cardíacas. O que acontece com células do músculo liso, elas são elétricas. O que acontece com uma célula acontece com todas. E a pessoa um neurônio para inervar cada célula, tá? Como é no caso do músculo esqueleto esquelético. Como ela é lenta, o botão terminal ele inerva uma fenda sináptica só. Então ela atua em uma única direção. Unidirecional. Unidirecional. Como a elétrica ela precisa de canais juncionais, ela interliga várias células, então ela é bidirecional. Porque é um contato. Né? Oi? Por contato e outro não contato. Exatamente. Essa aqui não tem contato e essa aqui Tem contato. possui contato. Pessoal, essas são as principais diferenças entre a sinapse química elétrica. O exemplo da química e junção neuromuscular, que eu não aguento nem mais ensinar para vocês. Elas estão decoradas aí de cabarra. Homeostase é qualquer tipo de exemplo que vocês possam explicar para mim ou na prova de um exemplo de homeostase, ou seja, uma coisa que sai do seu estado de equilíbrio e como o corpo devolve esse estado de equilíbrio, tá? Então isso é um exemplo de homeostase. E pessoal, é sol. É bom, às vezes ajuda. Às vezes. Às vezes, dependendo dos dias, procurar um pouquinho antes, só serve para deixar mais. Mas assim, como vocês estão. A turma que anda mais pra frente, assim, tá bem mais tranquilo. Imagina as outras. Aqui hoje de manhã. Segurei. É sermão, acaba de dar sermão pros outros, a gente tem que dar. Mas porque é chato. Você pergunta uma coisa e. Aí você. Tem alguém para responder aqui. É porque tem gente que se confia que algumas matérias dá para estudar bem próximo, mas fisiologia. Fisiologia não dá não. Não tem A nem prova, que- galera, por isso que como a prova o modelo sou eu que faço, eu sigo o modelo de ser quase metade aberto e fechado. Porque quando eu coloco questões abertas, eu consigo sugar de vocês até a embromação. Vocês têm que enganar a gente. Tipo, transcrever o que está pedindo, aí É massa. Vocês pensam que eu nunca fui aluno. As perguntas que eu faço lá em cima, vocês invertem e É isso que tentam eu gerar tô uma falando. resposta. É isso que eu tô dizendo. Aí a gente ri pra caramba. Mas às vezes é preciso ser para você começar a resposta. Eu falo, mas às vezes para eu conseguir dar um passo da resposta, eu tenho que começar falando a pergunta. Senão eu Sem não informação. consigo. Não, mas não é. Se eu Se pesquisar, E olha só, a prova, se eu não me engano, são quatro questões abertas, 6 fechadas, ou é 5, não lembro. Já fez. Já fiz, entreguei semana passada. E uma vez as questões abertas a gente tenta sugar ao máximo. Eu sempre pego uma pessoa que respondeu bem a questão e utilizo ela como padrão, né, para ser mais justo com todo mundo. E as questões de marcar, se eu não me engano, é de A a E, né? Então são 5 opções. As questões de marcar Para complicar mais. pode ter, não lembro. Mas vai Pode ser que justificar? tenha, porque eu fiz várias provas. Então Não, vai justificar. Não, justifica não. Não, por favor. a questão de AV2 e AV3, pessoal, as provas, são 8, até então se mantém um modelo, né? São 8 de marcar, 2 dissertativo.